Olá, estou de volta aqui com vocês de novo. Eu sou Noé, do canal Descobrindo o Homem, e hoje eu vim para falar com vocês um pouco sobre um assunto que eu acho que está sendo o mal da humanidade. Hoje nós vamos falar um pouco sobre ansiedade. Vamos ver? O dia a dia apresenta uma quantidade enorme de situações. A nossa vida não é mais uma coisa muito simples, onde a gente tem pequenos afazeres que caem numa rotina pequena, onde a gente não tem muita coisa para se preocupar, ou onde a gente não precisa se defrontar com situações que exijam uma tirada especial, ou um jogo de cintura, ou às vezes uma habilidade mental de resolver problemas instantaneamente. A nossa vida agora tem problemas de toda natureza. A maioria das pessoas tem problema no transporte, às vezes chega no local para trabalhar, o transporte está todo lotado, é difícil para chegar ao trabalho, já começa com essa dificuldade. As exigências são muito maiores do que se tinha anteriormente, porque o mercado de trabalho está saturado em quase tudo, então a gente está sempre tendo que se superar nisso ou naquilo, mostrando a nossa técnica de fazer as coisas. Enfim, é como se a gente estivesse num estado constante de competição com a gente mesmo. E isso às vezes é muito difícil. Além disso, as frustrações da nossa vida pessoal. Todos nós nos submetemos a essas frustrações. Mas a impressão que a gente tem é que elas estão aumentando porque os meios de comunicação fazem com que a gente tenha um conceito extremamente errado daquilo que é importante, daquilo que vale a pena, daquilo que deve ser considerado. Os meios de comunicação estão nos levando a um consumismo desnecessário, a um excesso de valorização à beleza ou à aparência física e outras coisas que estão ligadas ao mundo externo. E aos poucos a gente está perdendo o contato com o mundo interno, a gente está perdendo o contato que a gente deveria ter com as pessoas que estão do nosso lado, sentir o ser que vive dentro de cada um desses corpos, conversar com essas pessoas, entendê-las, enfim, fazer com que nós tenhamos um mundo que consegue perceber a parte emocional e espiritual das pessoas. A gente não consegue mais fazer isso. Parece que a nossa busca é o tempo todo para ganhar fundos e dinheiro ou renda para patrocinar um consumismo que, no final das contas, se torna desnecessário e, algumas vezes, até ruim para o nosso desenvolvimento pessoal. Como essa valorização, um tanto quanto anômala, vai tomando conta das nossas prioridades e da nossa atenção, e no final das contas elas nunca nos levam a uma realização pessoal, a gente não tem a capacidade quase nunca de se sentir completo. Então chega o final do dia, quando a gente descansou, trabalhou e a gente vai para a nossa cama, a gente se deita e tem a sensação de que nada foi feito, ou de que nós ainda estamos incompletos. E muitas vezes estamos tão fechados nas nossas buscas pessoais que não olhamos do lado para conversar com a pessoa que está com a gente ali, para poder trocar algumas ideias, enfim, para poder desfrutar da alegria de poder estar com alguém, de conviver com alguém. No final, nos fechamos numa concha que faz com que a sociedade ganhe um aspecto bastante egoísta e, com isso, a gente não só sofre, como também acaba causando o sofrimento de outras pessoas e acabamos nos tornando exemplo para as outras pessoas que começam a agir da mesma forma e como uma bola de neve dissipando essa alteração de comportamento e de insatisfação que, infelizmente, a gente tem carregado em nossos corações. Aí eu estou lá no meu consultório, atendendo, e chega algum paciente justamente com essa queixa. Não consegue dormir, a vida parece que não tem sentido, tudo é um tédio, a pessoa sente vontade de parar, não acha que conseguiu fazer nada com a vida, às vezes está trabalhando, está vivendo há mais de 30 ou 40 anos no mercado de trabalho e tem a sensação de que não completou nada que o realizasse. E, além de tudo, não tem concentração, não é capaz de ler um livro, um texto e entender completamente aquilo que está escrito, ou se consegue compreender o significado, não tem a capacidade de absorver, porque não consegue estabilidade mental suficiente para isso. Qual é a causa disso tudo?
A grande maioria das vezes a causa disso tudo é a rapidez com que a gente quer pegar e apreender todos os fatores externos da nossa vida. A gente não para olhar a si mesmo, para olhar o nosso próprio funcionamento mental. Quantos de vocês chegam em casa e conseguem se sentar, por exemplo, e parar um tempo para refletir? A maioria das pessoas chega em casa e imediatamente já liga uma televisão, um rádio, vai fazer alguma coisa porque precisa de uma movimentação externa, porque não tem a capacidade de ouvir a si próprio. Isso é uma coisa muito importante, mas as pessoas cada vez menos têm percebido a importância disso. Então, a expectativa desse paciente que aparece no nosso consultório é de que nós possamos resolver o problema utilizando medicamentos. De fato, existem muitos medicamentos que podem ajudar bastante as pessoas quando elas estão numa crise muito intensa de ansiedade, ou mesmo quando elas estão no ponto máximo dessa ansiedade, que é a síndrome do pânico, né? Onde a pessoa tem medo de sair de casa, de fazer as coisas, tudo tem uma expectativa negativa e parece que ela vai morrer. Todas as coisas que sentem parecem um sinal iminente da morte. Para isso existe medicação e existe terapia. Mas a gente pode evitar isso. Então o objetivo desse vídeo não é falar para vocês que existem remédios capazes de melhorar essa situação. É falar para vocês que existem posturas capazes de prevenir essa situação, inclusive mudando os nossos valores e nos tornando pessoas mais cordiais, pessoas mais compassivas, mais capazes de disseminar o amor e o altruísmo e ajudar as pessoas e também nos ajudar quando somos capazes de expor as nossas fraquezas. Porque algumas pessoas têm tanta dificuldade em sair desse mundo pré-concebido de perfeição que não têm a capacidade de expor as suas fraquezas, mesmo aqueles que elas sabem que os amam, porque não querem parecer vulneráveis. A gente precisa mudar esse perfil. A gente tem que ter a capacidade de saber que existe um limite para todas essas coisas. E o limite é quando nós estamos muito infelizes e trazendo doenças para o nosso corpo por causa desse comportamento. A mente tem uma interação com o corpo extremamente poderosa. Muitas pessoas que sofrem de dores no pescoço, nas costas, dores migratórias que andam pelo corpo, elas têm isso como resultado mental de uma supressão de uma série de emoções negativas que vão fazendo o tempo todo. Elas vão se reprimindo internamente e cada vez aumentando mais esse desconforto emocional que acaba sendo descarregado no corpo através de sintomas de dor. Isso quando não surge através dessa manifestação, doenças físicas propriamente ditas. Eu acredito que muitos casos, inclusive de câncer, surgiram desse tipo de conduta e desse tipo de vida. Nós precisamos abrir mão de uma série de coisas, nos tornarmos mais humanos. Não existe nada demais em chorar de vez em quando e assumir que a gente não tem a capacidade de resolver todas as coisas sozinho. Quando procurar um médico, então faça isso, e é importante, no momento de crise, para ajudar vocês a saírem da crise. Mas entendam que existem outros tratamentos, além daquele que o médico vai dar, para que seja mais efetivo o resultado disso. Para que você não passe o resto da sua vida tomando medicação. Para que você possa não só resolver os seus problemas emocionais, internos e pessoais, como também se tornar o exemplo para outras pessoas que estão passando pelas mesmas dificuldades. Ter a capacidade de orientar. Relaxa um pouco mais. Para de vivenciar as coisas como se elas fossem de fato inerentes, existissem pelo seu lado próprio, como se elas fossem eternas. Todas as coisas são temporárias, inclusive a nossa própria vida, a saúde. Não existe nada que seja permanente ou que dure para sempre. Nem mesmo a nossa saúde, nem a nossa beleza física, nem a nossa inteligência, tudo isso tem fim. Então, se a gente conseguir vivenciar todas as nossas experiências fazendo o nosso melhor, e entendendo que nem tudo está no nosso controle e que, de um jeito ou de outro, as coisas vão passar e acabar, inclusive nós mesmos, talvez a gente tire um grande peso das nossas costas. Não existe ninguém perfeito. Todos nós temos defeitos. Mesmo aqueles que aparecem para nós como sendo perfeitos, provavelmente são ótimos atores, mas não são perfeitos, porque isso não existe nesse planeta. É muito importante que você tenha coragem de se olhar no espelho e ver quem você é. Porque só quando você reconhece que existe uma falha interna que está fazendo você sofrer, algumas vezes fazendo as pessoas que convivem com você sofrer, é que você sabe que tem alguma coisa que precisa ser melhorada, tratada ou realmente excluída de você mesmo. E para que a gente consiga fazer isso, a gente tem que achar um meio, um método.
Aí você diz, nossa, você falou bastante coisa, eu tenho que fazer uma mudança interna. Por onde eu começo? O que eu devo fazer? Eu quero que vocês saibam que existem muitas pessoas bem motivadas do que interessadas em ajudar as outras pessoas. Pessoas que também já passaram por problemas semelhantes, conseguiram superar e entenderam a importância que isso tem na vida dos outros e, por compaixão e respeito, se identificam com essas pessoas e desejam profundamente aliviar o sofrimento delas, da mesma forma que um dia o próprio sofrimento foi aliviado. E quem são essas pessoas? Eu acho que lá no topo da cadeia estamos nós, os médicos. Se você for a um consultório e conversar com o médico e ele tiver bastante interesse pelo seu caso, ele vai iniciar esse tratamento e essa ajuda para que você consiga sair dessa crise e ter uma vida um pouco melhor. Mas isso não basta. Ele vai precisar que você peça ajuda para outras pessoas numa participação multidisciplinar. Talvez um psicólogo, alguém que possa ajudar você a ter uma visão diferente daquilo que você enxerga como realidade na sua vida. E também estimular você a uma vida mais natural, a você praticar esportes, a você ter uma vida mais ligada à natureza. Isso vai diminuindo um pouco o peso da sua existência. Para algumas pessoas, inclusive animais de estimação, também é extremamente importante, e isso não pode ficar relegado a segundo plano, uma busca espiritual. E quando eu falo para vocês busca espiritual, seguramente eu não estou me referindo a uma religião em particular. É uma busca espiritual ligada a um processo religioso com o qual se tem afinidade. Não importa se você vai ser cristão, se você vai ser hinduísta, se você vai ser budista, isso não tem importância. Desde que você tenha identificação com esses ensinamentos e consiga transcender a visão radical e consistente que tem desse mundo, que na verdade é transitório. Isso é uma implementação que você faz a si mesmo. É como se você transcendesse a si mesmo e tendo uma visão que engloba as outras pessoas, a natureza, as plantas e os animais, tudo dentro do mesmo grupo sagrado de vida. É isso. Queria que vocês soubessem que isso é muito importante. Eu já passei por uma situação semelhante, onde eu também tive que colocar muita atenção e foco no meu próprio comportamento e nas emoções ruins que estavam passando no meu coração. Eu queria compartilhar isso com vocês, talvez possa ajudar alguém, e isso vai ser um grande prazer para mim. Se vocês gostaram desse vídeo, então dá um joinha aqui embaixo, participe. Se vocês não estão inscritos em nosso canal, se inscreva, porque assim vocês vão receber mensagens cada vez que a gente postar um vídeo novo e que vocês possam assistir e participar com a gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.